Boa tarde, boa tarde. Muito bem-vindos, boa tarde. A sua família e o seu patrimônio correm sérios riscos sem o planejamento patrimonial. É isso mesmo que você está ouvindo. A sua família e o seu patrimônio correm muitos riscos se não for feito o planejamento patrimonial. Boa tarde, boa tarde. Estou aqui ao vivo no Instagram e também aqui pelo YouTube. Boa tarde, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa semanal Pod Holding, o seu canal sobre educação patrimonial. Todas as quartas-feiras, estamos aqui às 12h30 juntos, sempre falando sobre planejamento patrimonial da família. E hoje vamos falar sobre os riscos e soluções relativamente à preservação do patrimônio adquirido por você, evitando o malefício do inventário. As pessoas sempre constroem patrimônio arduamente, com muito sacrifício, trabalho, e eu sei também o quão difícil é manter esse patrimônio intacto às gerações seguintes, não é? É por isso necessário pensar na forma de como manter esse patrimônio. Eu digo isso porque, se não houver um bom planejamento, uma organização, haverá custos altíssimos por causa do inventário. Por isso, é extremamente necessário prevenir uma situação séria desses gastos desnecessários, trazendo muito prejuízo às famílias brasileiras. E sei que o que as famílias pretendem é tranquilidade, é segurança e que todo o patrimônio vá para as próximas gerações, não é mesmo? As pessoas que você ama, as gerações futuras, mas será que isso mesmo vai tão direitinho se nada for feito? Diante de todo esse rebuliço que está o país, também com a reforma tributária, que vai aumentar o imposto sobre os aluguéis, será que lá na frente isso pode se tornar um grande problema? Eu tenho muitos exemplos aqui no escritório, histórias de clientes que perderam muito dinheiro por conta dessas adversidades. Por quê? Por falta de preparo, de prevenção. E, claro, não devemos repetir os mesmos erros dessas famílias, prejuízos, tristezas para quem nós amamos. É possível, sim, por meio de técnicas e conhecimentos, evitar tudo isso e levar soluções para as famílias. Estratégias de prevenção, assim como fazemos com a nossa saúde, não é mesmo? É uma prevenção que a gente já aplica em vários casos aqui no escritório, exatamente para não repetir os casos graves e caóticos que também chegaram aqui no escritório, pessoas sofrendo, e a gente tenta reverter, e muitas vezes a gente não consegue. E realmente é possível, com estratégias bem definidas, lícitas, tudo dentro da lei, por meio de contratos e cláusulas robustas, alcançar a tranquilidade e entregar todo esse planejamento e essa tranquilidade às famílias brasileiras. O objetivo é evitar desentendimentos familiares, evitar grande perda financeira, evitar problemas em todos os aspectos, para garantir a harmonia da família e a perpetuação desse patrimônio, mantendo-o na família, para que ele não vá às mãos aos terceiros. Aquelas famílias que chegaram aqui no escritório numa situação bem grave e não permitiram que as próximas gerações pudessem desfrutar daquilo que foi construído
anteriormente com muito esforço, porque elas estavam totalmente despreparadas. E isso aconteceu porque faltou um planejamento. E não precisa ser assim. Hoje, há muitas formas de se fazer um planejamento e uma boa organização patrimonial. Uma gestão desses negócios da família que são muito importantes e possíveis de se executar. É como você planejar uma grande viagem, um casamento, o nascimento de um filho, planejar um novo trabalho, a aquisição de um novo imóvel. Tudo é feito pouco a pouco, passo a passo, por meio de um planejamento patrimonial, para que a família não precise passar por dificuldade financeira nenhuma e apertos, inclusive. Principalmente construir um patrimônio, e eu sei o quanto é difícil e duro. É importantíssimo a gente cuidar do patrimônio, e isso depende de uma boa educação patrimonial. E somente assim as próximas gerações serão beneficiadas. Por isso, assim fazemos aqui no escritório. E também nós tentamos trazer todas as quartas-feiras as nossas análises, todas as semanas. Você sabe que eu estou aqui todas as quartas-feiras, às 12h30. Eu estou sempre aqui com vocês. E se você ainda não se inscreveu para o meu canal, inscreva-se já. E dê o seu like também, ali no joinha, aqui no nosso vídeo. Nós estamos falando dos filhos, dos netos, dos bisnetos, lá na frente, que receberão esse patrimônio que você adquiriu com muito esforço, lá na frente, num futuro longínquo, que eles não encontrem somente pó, não é mesmo? É isso que acontece, porque as famílias muitas vezes não conseguem levar esse patrimônio às futuras gerações. Não importa o tamanho do seu patrimônio, o importante é que você construiu com muito esforço e dedicação. Não importa se você tem bilhões ou se você tem um imóvel que valha mais de 1 milhão. Não importa. O que importa é você preservar o seu patrimônio, evitando o inventário às futuras gerações. Você entende isso que eu estou falando? Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Me digam aqui nos comentários do Insta, aqui no YouTube. Escreva aqui se você acha o tema interessante, se isso é importante para você preservar o seu patrimônio. No mês que vem, eu vou realizar um seminário dos dias 7 a 9 de outubro, sempre às 19h30. E eu estou preparando tudo com muito capricho. E eu vou explicar para você como você vai fazer para que o seu patrimônio seja perpetuado sem nenhum prejuízo. Detalhes de como transformar em ação toda a organização do seu patrimônio. E hoje aqui a gente está falando de como evitar esses prejuízos que podem ser evitados por falta de preparo. Muitas famílias têm inúmeros gastos e perdas financeiras, pagando muito desnecessariamente, prejuízos irreversíveis e muitas vezes invisíveis. Como eu falei, são prejuízos financeiros, grandes prejuízos financeiros e muitas vezes emocionais, porque o inventário é muito complicado, ele dói, ele é caro e ele machuca. Se você não tiver uma educação patrimonial, haverá sim uma perda financeira muito grande. E nós, advogados, sabemos disso, porque aqui no escritório nós temos inventários de 10, 15, 19, 23 anos que estão ainda tramitando em juízo. Muitas famílias nem imaginam o que isso significa,
não conhecem esse problema. Mas eu aqui no meu escritório, eu conheço muito bem. E por isso eu criei esse canal aqui no YouTube, para que eu possa entregar como ninguém, porque eu tenho 33 anos de militância na área do direito de família e das sucessões, para trazer grandes soluções para aquilo que as famílias ainda nem conhecem. Soluções para evitar o maldoso inventário. Há caminhos, sabia? Você sabia que há caminhos que trazem essas soluções, os pontos cegos, e você vai ver aqui nos próximos episódios, e principalmente no seminário dos dias 7 a 9 de outubro, às 19h30, fique ligado nos meus vídeos, onde você vai evitar que isso realmente aconteça na sua família. Porque a gente vai construindo patrimônio e também laços familiares. A gente dá melhor educação e tudo isso a gente quer preservar. No entanto, muitas vezes esses laços se rompem e os valores familiares se quebram. E um novo membro, por exemplo, um novo membro da família aparece. E muitas vezes esse novo membro não tem os mesmos valores que você entregou aos seus filhos. A gente não consegue perpetuar o nosso patrimônio às próximas gerações sem que esteja tudo alinhado, tudo organizado, e é quase impossível de se manter o patrimônio, os valores, a harmonia, as relações familiares se não tiver tudo preparado. Porque os riscos, eles são invisíveis, mas eles são reais. Os riscos são claríssimos. A gente tem os riscos, o primeiro, de desunião e litígio familiar. Muitas famílias, elas são unidas e tem aquela estrutura montada que vai se prolongando, os anos vão passando, mas quando um dos pais se vai, essa estrutura montada, ela se quebra. Mesmo que os membros da família estejam hoje dizendo, isso tudo vai continuar como antes. Não. Muda da água para o vinho, como eu já vi no escritório muitas vezes. Inevitavelmente vai acontecer. Mesmo que o cônjuge sobrevivente, aquele que fica, o pai ou a mãe, tente ao máximo manter tudo como era antes, não fica mantido. Porque entra em cena o temeroso, o monstro, o maléfico inventário. E realmente ele é o nosso monstro. O inventário traz o descontrole, a inventariança, que é aquele que fica com aquela carga para resolver as questões do inventário, e ele sofre muito ataque dos outros, as discussões entre os membros da família, o caos praticamente se instala. Os filhos não mais se falam, o pai ou a mãe fica totalmente no meio do tiroteio desses filhos e os desentendimentos se iniciam. Outro fator muito relevante que causa muitos danos é essa tributação. São os impostos, o imposto sobre herança, que vai aumentar e pode chegar a 20%. Hoje a máxima no país são 8%. Tão grave quanto a desunião, que fere o lado emocional, a gente tem esse lado financeiro, que fere o bolso das famílias. Os desentendimentos, discussões, ofensas começam a machucar muito e muitas vezes disseminam as famílias. A disputa patrimonial fica tão grande e ela é sinônimo de briga, desentendimentos e muitas ofensas. A gente, nas mídias sociais, nos canais de televisão, a gente vê muito sobre reforma tributária, aumento de impostos, imposto de renda, aumento disso, aumento daquele outro imposto, mas o que realmente vai pesar
no bolso das famílias brasileiras pesadamente é o imposto sobre herança. E esse imposto é um elemento que pode disseminar um imóvel seu, ou vários. Você trabalhou muito para conquistar o seu patrimônio, não é? Vocês que estão me assistindo, como a gente luta para conseguir um patrimônio? É o seu caso? Escreva para mim. E a gente não trabalha incansavelmente, com pouco descanso, com poucos momentos em família, e o seu filho ter de vender um dos imóveis para arcar com esse imposto sobre herança é realmente repugnante, não é mesmo? É inconcebível pagar muito e ainda ter de pagar um grande aumento, pagar dobrado. Muitas vezes a gente sente que é uma bitributação, porque você compra o imóvel ali, naquele momento, você paga o imposto. E aí, quando você, no dia que você não existir mais, o teu filho vai ter que pagar imposto sobre o mesmo imóvel. Isso não é questão de se negar a pagar, né? Como muitos ministros dizem que a gente não quer pagar o imposto porque a gente tem muito imóvel. Não é isso. A gente se sente lesado, porque, na verdade, o que se pretende após anos de trabalho é que o patrimônio não se definha, que não se desidrate, que não diminua e que ele permaneça no âmbito, no seio familiar. Tem muitas famílias até que, por falta de organização, de planejamento, acabam vendendo um imóvel. Muitas vezes um imóvel, dois imóveis, só para arcar com esse imposto sobre herança e os custos e todas as dívidas que advêm e vêm com o inventário. E quando o inventário chega, ele já vem com um monte de dívidas, porque pelo tempo que o inventário demora, aí acumula IPTU, condomínio, dentre outras despesas. É a casa da praia que ninguém pagou condomínio, o apartamento em São Paulo, ninguém pagou condomínio, ninguém quer pagar porque esses imóveis serão divididos, então ninguém quer colocar dinheiro bom em cima de um problema, né, que amanhã ninguém sabe como vai ser resolvido e em quanto tempo será resolvido. No meu seminário, eu vou, nos dias 7 a 9 de outubro, te contar e te entregar tudo, como você pode evitar que sua família passe por esse horror que é o inventário. E que são famílias privilegiadas, assim como os grandes empresários paulistanos, o Antônio Hermílio de Moraes, dentre outros grandes empresários, que eles já planejaram tudo direitinho para que as famílias não tenham de pagar uma fortuna futuramente com os problemas do inventário. E as famílias que passaram por inventário, elas foram profundamente impactadas, afetadas diretamente, e muitas perderam a posição social. Elas foram rebaixadas de classe social, tiveram de comprar um outro imóvel em outro bairro, vendendo aquele no qual eles moravam com muito conforto. Tem muitos casos. Perdem a posição social por conta do inventário. Outro grande problema é a burocracia, que vem juntamente com esse inventário, esse vilão, esse monstro que derruba as famílias. Você sabia que durante a tramitação do inventário, os bens ficam totalmente bloqueados? Exatamente. Imagine a seguinte situação. Você, Lourdes, você, corretor Oliveira, você, sucessão em conflitos. Imagine a situação. As contas correntes totalmente bloqueadas, as aplicações bloqueadas, os imóveis bloqueados, os automóveis. Você não pode mexer no dinheiro da conta corrente sem autorização judicial. Você não pode vender absolutamente nada, nem um carro, nem uma bicicleta, muito menos o imóvel, sem a concordância de todos os herdeiros, sem autorização judicial.
Então, imagine você a vida inteira com o seu marido, você conta conjunta, você administrando a conta, a aplicação financeira, você vende o carro, troca por um novo, e de repente o seu companheiro, seu marido, sua companheira, não importa, falece, fica tudo bloqueado. Tudo vai pro inventário. Se nada for planejado, não tem jeito, não dá para fazer mágica, não vai aparecer um gênio da lâmpada para resolver o problema. É sempre obrigatório o inventário, autorização do juiz. E mesmo que você faça em cartório, todos os herdeiros têm de estar totalmente no mesmo barco, todo mundo concordando com tudo. Será? Talvez. Se você tem conta conjunta, aplicações financeiras e imóveis, você precisa fazer um planejamento patrimonial. Porque senão o gerente do banco não vai deixar você sacar R$ 1. Até conseguir todas as autorizações judiciais e ter uma divisão dos bens, uma partilha, vai demorar muito tempo. Fica tudo congelado, tudo bloqueado. E como resolver as coisas se está tudo bloqueado? Não tem como. E as dívidas começam a acumular. O IPTU acumula, o condomínio acumula, o gás, a luz, tudo. Todas as despesas com empregados dentro daquele imóvel, tudo vai acumular. E como a gente vai resolver isso? Todo mundo começa a ter problema, começam a litigar e sofrer muitas privações, porque não pode sacar R$ 1. E é esse caos que é o inventário. Bloqueio de tudo que você comprou e adquiriu com esforço, fica muitas vezes nas mãos de um terceiro. Quem é? O Estado, o juiz, o promotor, até ter uma ordem favorável. E o Estado ainda vai cobrar de você não, do seu filho, um grande imposto para liberar tudo para poder fazer a partilha dos bens. O Estado mete a mão mesmo no seu patrimônio. Ele abocanha, ele vem morder como um abutre. E é isso que acontece nos casos de inventário. Mas, como eu te falei, existe uma solução para tudo isso, que todo esse caos se instale na sua família. São essas questões e essas reflexões que eu quero que você comece a ter. Pense nisso. Pense muito bem nisso. O que vai acontecer com o meu patrimônio, com todo o meu esforço para construir tudo que eu construí, se eu não tomar providências em favor dos meus filhos e das futuras gerações? Vocês percebem isso? Faz sentido para vocês? Permanecer inerte é também uma decisão, é não fazer nada, é deixar tudo para as próximas gerações, perder patrimônio, pagar uma fortuna em impostos, pagar uma fortuna com advogados. Advogado cobra uma porcentagem sobre o valor de mercado de todo o patrimônio. No planejamento patrimonial, não. São questões ali por hora trabalhada, é muito mais econômico. E as consequências fatais para a sua família e para os seus filhos é a grande perda patrimonial. É isso, perda de dinheiro, perda de imóveis. São consequências gravíssimas. Será que eles vão desfrutar de todo o patrimônio se você nada fizer? Se não planejar tudo, se não organizar? Tudo vai se perder no futuro, quando a gente não existir mais. E a gente sabe, a gente trabalha muito, muito mais do que a gente devia. Para quê? Para dar mais conforto para os filhos, para os netos, para dar mais conforto para quem a gente ama. E a excelente notícia é que a gente pode antecipar essa solução para evitar todos esses riscos e garantir que a família brasileira, que as famílias não tenham perdas. E esse é o meu grande propósito. Quando eu falo aqui sobre organização e planejamento patrimonial da família, com um planejamento adequado, você transforma famílias.
e transforma esses riscos em grande proteção. É transformar as grandes incertezas em tranquilidade para as famílias brasileiras. Organize o seu patrimônio por meio de uma estrutura robusta, eficiente, lícita, segura, para manter a sua família tranquila e sem nenhuma perda patrimonial, segura e protegida para o futuro. Na próxima quarta-feira, às 12h30, a gente vai estar aqui, se Deus quiser. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas para evitar que as pessoas, as famílias brasileiras que você conhece, sofram com esses riscos e possam proteger o próprio patrimônio. Compartilhe meu canal, esse vídeo e dê o seu like aí nos canais que eu participo. Muito obrigada pela presença, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até mais.